Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor em nosso novo coração. Pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida, nos trouxe grande salvação. Hosana, 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 nosso Rei. Hosana ao nosso Rei. Jesus é o nosso Rei. A Ele glória, honra, majestade e domínio para sempre. Muito boa noite. Que bom estarmos juntos. Que bom eu poder estar de novo aqui nesses cultos que temos realizado. E meu amigo pastor Ronaldo, que tem me convidado para estar aqui. E nós vamos dar continuidade aos trabalhos e aos temas que têm sido tratados aqui, né, pelos nossos pastores. A certeza de que o Senhor, pela sua palavra, nos abençoará, nos inspirará, nos capacitará e dará uma direção nova para a nossa vida. Nós estamos vivendo um momento tão difícil, né, a nível mundial, por causa desta contaminação, desse vírus que tem devastado, né, pessoas, famílias, nações, e nós estamos totalmente numa situação de muitas incertezas, e a única segurança que nós temos, a única garantia que temos é o Senhor. Disto não abrimos mão e ninguém nos convence do contrário, mesmo que possamos correr riscos, embora estejamos tomando todos os cuidados, os devidos cuidados, mas a nossa garantia é o Senhor nosso Deus. Ele é um refúgio e fortaleza. Ele é socorro presente na angústia, né? Fazendo nossas as palavras do salmista que diz: pelo que não temeremos, ainda que as águas rujam, ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela. Deus não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre as nações. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Palmas para o Senhor Jesus. Glória a Deus. Essa é a segurança que nós temos, queridos. Essa é a nossa garantia. O Senhor é o nosso refúgio. O Senhor é o nosso escudo. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia, nem mortandade que assola ao meio-dia. Aos seus anjos ele dará ordem a seu respeito, para que não tropeces com o seu pé em pedra alguma. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Aleluia, glória a Deus. A confissão na palavra que nos dá essa força, esse vigor, essa fé, essa autoridade. Não é na força do braço, nem da mente, do pensamento positivo, é na força e no poder do Senhor, da sua palavra e do Espírito dele que habita em nós. E como eu falava no início, né, tem sido feito um trabalho muito legal, muito lindo aqui, relacionado à história, né, escrevendo a nossa história. E isso fala de construção, né, de algo que vai sendo construído, vai sendo agregado e acrescentado. Que a vida humana é uma escola. Nós vivemos e aprendemos, né, nesse processo da nossa vida que vai se desenvolvendo, né, cada etapa, cada fase, criança, adolescente, jovem, adulto, nos casamos, temos filhos, temos netos, como no nosso caso, no meu caso, né? E cada situação, cada etapa é um aprendizado. Às vezes acertamos, às vezes erramos,
Mas a nossa história está sendo escrita, está sendo construída. Deus tem um plano na minha vida, Deus tem um plano na sua vida, Deus tem um propósito. É um propósito eterno. Bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29. Não é? A tua esperança não será frustrada, porque deveras há um fim bom. Provérbios 23, 18. São tantas promessas, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até tornar-se dia perfeito. Então é lindo a gente ver o trato de Deus com seus filhos. Que privilégio é o nosso nos tornarmos filhos de Deus. Todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A maioria de nós vem de um histórico familiar não muito favorável. Nada perfeito, desajustado em alguns casos, sofrível, né? Mas hoje nós estamos aqui, hoje o Senhor nos coloca numa condição, vamos dizer assim, de honra, nos trata como filhos, né? Recebemos o Espírito que clama, Abba, Pai, temos acesso ao coração do nosso Deus e Pai, porque Ele mudou a nossa sorte. Não é? O Senhor restaurou a nossa sorte. Nós éramos cativos, nós éramos do império das trevas, não é? Mas Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Nós estávamos mortos em delitos e em pecados, mas Cristo nos ressuscitou. Nós andávamos segundo o curso desse mundo, éramos por natureza filhos da ira. Fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo muito amor com que nos amou, estando nós mortos em delitos e em pecados, nos deu vida juntamente com Cristo e nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para nos mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça. Oh, aleluia, glória a Deus. Gostaria de dar um aplauso para Jesus agora. Porque, sabe, queridos, de onde nós viemos de um lugar de cegueira, viemos de uma situação de incredulidade, correndo o risco de morrer neste mundo sem conhecer a Cristo. E o Senhor não permitiu que isso acontecesse conosco. Que privilégio, que oportunidade que Ele deu a cada um de nós. Por que Ele fez isso? Porque Ele estava escrevendo a nossa história. Davi fala sobre isso no Salmo 139. Tu me entreteceste no ventre da minha mãe, quando eu ainda era informe. Tal ciência é para mim algo maravilhosíssimo. Todas essas coisas estão escritas no teu livro, quando nenhuma delas ainda havia. Olha que coisa linda. Minha história, sua história já estava determinada, já estava providenciada, já estava escrita no livro de Deus. A Bíblia fala que Deus tem livros. E a minha história está lá, e a sua também. Todas essas coisas estavam escritas no teu livro, quando nenhuma delas ainda havia. Eu nem tinha nascido, mas Deus já tinha lá. Ademar de Campos, tal, meu filhão, queridão. Estava tudo escrito. A minha história, o que eu sou hoje, onde eu estou hoje, o que eu recebi dele, tantas bênçãos todos os dias. Um milagre por dia. Nós somos um milagre, queridos. Você é um milagre. Porque Deus planejou isso quando você nem existia. Depois você lê com calma, o Salmo 139. E é interessante que a gente vai vendo a história de outras pessoas, e a gente vai vendo que é o mesmo trabalho. Todos nós temos dificuldades e lutas, e dissabores, e doenças, e enfermidades, e perdemos pessoas que amamos, e ficamos enlutados. Todos nós passamos por crises, por dificuldades, casamentos fragilizados, separação e filhos em condições ruins. E a gente sofre com tudo isso e vemos as pessoas sofrerem com isso e queremos ajudar, estender a mão como cristãos que somos, para que elas comecem a ver, tenham seus olhos abertos para ver um Deus que quer mostrar a elas que a história delas está sendo escrita por Ele. Aliás, já foi escrita por Ele. E quando eu olho para a Bíblia, eu vejo
muitos exemplos de homens que vieram de uma situação muito ruim, de uma condição de vida ruim, precária, difícil, crítica. Mas o Senhor tomou alguns desses homens e redirecionou sua vida, seu destino, e deu a eles um destino muito positivo, muito abençoador, próspero em todos os sentidos. E me vem à mente aqui a história do apóstolo Paulo. A história de Paulo. E Paulo era uma pessoa diferenciada. Era um homem culto, entendia das leis judaicas. Era uma pessoa muito ferrenha, muito rígida. Procurava cumprir à risca os ritos e as determinações da lei judaica. E ele se tornou um perseguidor de cristãos. Quando o evangelho, quando o cristianismo nascido ali em Jerusalém, por ocasião do Pentecostes, os cristãos eles se espalharam e começaram a pregar sobre Cristo. E levando essa mensagem aonde eles podiam levar, por ordem do próprio Jesus, que determinou que eles fizessem assim. E há de vir sobre vós no poder, e ser-me-eis testemunhas, disse Jesus. Em Jerusalém, em Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Então, essa palavra de Jesus se cumpriu. O Pentecostes veio e os discípulos saíram para todos os lados, Jerusalém, Samaria, Judeia, pregando o evangelho do reino, pregando a ressurreição de Jesus. E Paulo, como todo judeu rígido em relação à lei, ele procurou o sumo sacerdote e pediu a ele cartas para prender os cristãos nas sinagogas de Damasco. E lá foi o seu Paulo. Lá foi ele para essa missão de aprisionamento daqueles que estavam testemunhando da sua fé, como se isso fosse um crime, que aliás, infelizmente hoje é visto como um crime em alguns países fechados para o evangelho, e que perseguem, e que matam, e que aprisionam cristãos de uma forma cruel e injusta. E mal sabem esses homens que, se não se arrependerem, eles vão colher aquilo que estão plantando. O salário do pecado é a morte. E então, meus queridos, Paulo é um exemplo de alguém que vinha de uma situação muito difícil, de uma cegueira espiritual, de uma rigidez exacerbada com relação aos cristãos. É a postura que ele tinha em relação aos cristãos. E lá vai ele, direcionando-se para Damasco, com as cartas que o autorizavam a fazer aquele aprisionamento, prender aqueles cristãos. Mas ele não sabia que tinha uma surpresa esperando por ele naquela estrada. De repente, uma luz intensa brilha na direção de Paulo. E ele, assustado, sem saber o que estava acontecendo, ele foi lançado ao chão. E sabe que luz era essa? A luz da glória do Senhor Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá, o Shekinah de Deus, que provocou a cegueira do seu Paulo, perseguidor de cristãos. Ele não sabia com quem estava lidando. O cabeça da igreja estava ali e dirigiu a ele essas palavras: por que você me persegue, Saulo? Eu vou te mostrar o quanto você deve sofrer por causa dessa sua postura. E Paulo ficou totalmente inútil, cego. E a salvação dele, porque o Senhor já tinha isso planejado de antemão, que negócio de escrever a história antes. Ele foi ao encontro de Ananias, um servo de Cristo, um discípulo de Cristo, que o recebeu, que cuidou dele. E Paulo experimentou o milagre de ter os seus olhos e a sua visão restabelecida.
E sabe o que aconteceu, queridos? Chegando em Damasco, em vez de ele prender cristãos, ele mesmo foi levado às sinagogas. Ele se dirigiu às sinagogas para pregar Jesus Cristo. A ressurreição em Jesus. Glória a Deus. Então, de perseguidor, ele passou agora a ser perseguido. Que as pessoas estavam assustadas. Alguns ainda nutrindo medo e receio. Esse aí é perseguidor de cristãos. O que ele está fazendo aí? Então, criou-se uma certa confusão. Algumas pessoas não estavam acreditando que era verdade aquilo. Mas como Deus estava no assunto, as coisas foram se ajustando. E Paulo foi sendo trabalhado, foi batizado, foi curado da sua cegueira. E aí ele começou a fazer um outro caminho, uma outra história começou a ser escrita. Aquela página antiga foi virada. E agora começa uma página em branco. E o Senhor escrevendo uma nova realidade, uma nova situação relacionada ao nosso querido apóstolo Paulo. E se você ler o livro de Atos, né, a partir do capítulo 9, por ali, você vai ver os detalhes da conversão e os processos pelos quais o apóstolo Paulo passou para que ele chegasse a um nível de compreensão das riquezas insondáveis de Cristo, para que ele chegasse a um nível de maturidade, de conhecimento e de responsabilidade, de comprometimento que fez dele um grande apóstolo, o apóstolo dos gentios, que a partir da consolidação da sua conversão e do seu preparo, ele passou a viajar por aquelas regiões, pregando o evangelho, abrindo comunidades, estabelecendo líderes e escrevendo cartas maravilhosas com ensinos preciosos. Veja só que guinada na vida dele. De perseguidor a perseguido, mas frutificando, mas proclamando Jesus Cristo, anunciando a ressurreição em Cristo Jesus, pregando a nova vida, pregando o evangelho, como ele mesmo descreve em Romanos. Não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Que exemplo, meus queridos, que mudança, que vitória, que realização. A nossa realização é Cristo. A nossa realização não está nas coisas, nas conquistas. Embora seja importante conquistarmos determinadas coisas que nos são importantes, mas isto é passageiro. Num momento como esse de pandemia, que você fica isolado, impedido de usufruir de tantas coisas que você gostaria, e você percebe que você só tem o Senhor. Então, se há um investimento a ser feito, vamos seguir o conselho de Jesus em Mateus 6, em que ele diz: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói e o ladrão vem para roubar. Ajuntai tesouros nos céus, onde a traça não corrói e o ladrão não pode roubar. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. Pois é exatamente isso que Paulo me ensina. Ele abriu mão de tudo, largou mão de tudo, abandonou aquelas práticas. E ele passou a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aliás, ele fala sobre isso em Romanos 14, 17. O reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então você veja como Deus é capaz de mudar a nossa história. Como Deus é capaz de reescrever a nossa história. Como Deus é capaz de nos introduzir num caminho de transformação, porque cristianismo é isso. Nós somos transformados de glória em glória, para melhor. 2 Coríntios 3,18. Todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, como pelo Espírito do Senhor. Aleluia! A palavra de Deus é maravilhosa, queridos. E nós somos privilegiados.
Porque o Senhor nos acolheu em Cristo Jesus. Porque o Senhor nos deu uma nova vida. O Senhor nos deu um novo coração. O Senhor perdoou os nossos pecados. O Senhor registrou o nosso nome no livro da vida eterna. O Senhor enviou o Espírito Santo para fazer morada em nós. O Senhor curou as nossas dores e as nossas enfermidades. O Senhor curou os nossos recalques, né? As nossas deformações, a nossa imundícia. Ele nos limpou e nos lavou e nos purificou. Glória a Deus por isso, queridos. Motivo de louvar a Deus todos os dias. Erguer as mãos aos céus e dizer: Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado por todos os milagres que a cada dia eu tenho provado, tenho experimentado, porque eu estou sendo transformado de glória em glória para ser um homem melhor, um marido melhor, um pai melhor, um cidadão de bem, para continuar nessa caminhada em que novas páginas vão sendo escritas a respeito da construção do Senhor na minha vida e na sua vida. Nós estamos juntos nisto. O mesmo amor com que eu fui amado é o mesmo amor com que você é amado e amada do Senhor e pelo Senhor. Então, eu queria só, na continuidade aqui da nossa reflexão, ler uns textos do capítulo 17 do livro de Atos, em que você vê esse novo Paulo, esse Paulo regenerado, vamos assim dizer, como é que ele agia agora com as pessoas de fora. E como ele era um homem culto, um homem preparado, e agora cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito de Cristo, cheio de autoridade espiritual, cheio de conhecimento bíblico, a ponto de escrever essas epístolas maravilhosas, Romanos, Timóteo, Efésios, Colossenses. A maioria das cartas do Novo Testamento são de Paulo. Coisa maravilhosa. Então eu vou ler aqui, capítulo 17, do livro de Atos, só dando um resumo. Paulo, nas suas viagens, foi parar em Atenas, na Grécia, capital da Grécia. E ele começou a ficar incomodado com o que ele estava vendo naquele lugar em que ele se encontrava. E diz assim o texto: enquanto Paulo esperava os seus amigos em Atenas, na Grécia, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Ele percebeu que havia muita idolatria ali entre os gregos, no lugar que ele estava. Por isso, o que ele fez? O Paulo, que agora tem uma nova história, o que ele fez? Por isso, discorria na sinagoga entre os judeus e entre os gentios piedosos, e também na praça, todos os dias em que eles se reuniam ali, naquela praça. E alguns dos filósofos epicureus, estoicos, contendiam com ele, havendo quem perguntasse: o que quer dizer esse tagarela? Foi a fama de Paulo, porque imagina que ele ficou falando o tempo todo tentando convencer as pessoas sobre a verdade do Evangelho, do Cristo ressurreto. Verso 18. E alguns dos filósofos, e outros diziam: parece pregador de estranhos deuses. Mal sabiam eles. Pois pregava a Jesus e a ressurreição. Meus queridos, pregar o Evangelho é pregar Jesus e a sua ressurreição. Morte e ressurreição. Que as pessoas não sabem o que é o Evangelho. Mas eu e você sabemos. Cristo morreu. Cristo foi crucificado, Cristo foi sepultado, Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu aos céus. Ele é o Senhor. Ele é o Senhor dos senhores. E Paulo sabia isso. Ele dominava esse assunto. Como eu e você podemos também dominar. Porque a mensagem é essa, é simples, não tem outra coisa para pregar. Não precisa inventar nada. O Evangelho é Jesus e a ressurreição. Final do versículo 18. Então, tomando-o consigo, o levaram ao Areópago. Aqueles homens, filósofos que estavam ali, pegaram Paulo e levaram para o Areópago, dizendo:
Poderemos saber que nova doutrina é essa que você ensina? O negócio estava ficando apertado pro lado dele. Posto que você nos traz aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não se ocupavam, senão dizer e ouvir as últimas novidades. Então o negócio lá tem novidade, tem alguma filosofia, tem alguma ideia, alguma ideologia, pode ocupar a tribuna e expor a sua ideia e os seus pensamentos. As pessoas nesse local chamado Areópago se ocupavam disso. Versículo 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do Areópago, disse, olha só o que Paulo fez. E coragem, gente. O Evangelho te dá coragem e intrepidez. E autoridade que não é humana, não é sua, não é minha. É autoridade divina em nós, de quem vive em nós. Entende? Levantando-se no meio do Areópago, disse, senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Isso é uma praga. Religiosidade é uma desgraça. Talvez seja pior que demônios. Versículo 23. Porque, passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido. O que ele foi notar? O lugar lá era um lugar de adoração, de culto a vários deuses. E tinha um altar também para o nosso Deus. Como eles não conheciam, tinha essa inscrição, ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido foi lembrado por aqueles adoradores religiosos. E, pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Aí Paulo começa a discorrer sobre o Deus que ele conhece, desconhecido deles, mas conhecido por Paulo, por mim e por você. Não o suficiente, evidentemente. Nós não sabemos tudo sobre o nosso Deus. A gente conhece um pouquinho, falando por mim. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra. Ele não habita em santuários feitos por mãos humanas. Já refutou essa tese logo de cara. Deus não é um pedaço de pedra, ou de tijolo, ou sei lá o que, ou de madeira. Ele não habita em santuários feitos por homens. Por que não habita? Porque ele não caberia dentro. O céu é o meu trono, diz o Senhor. A terra é o lugar onde eu repouso os meus pés. Que casa vocês me construiriam? E qual seria o lugar da minha morada? Se o céu é o trono dele, qual o tamanho do céu? Então, Deus não habita em templos humanos. E também ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse. Pois ele mesmo, olha que lindo, glória a Deus. Pois ele mesmo é quem dá é ele quem dá a todos vida, respiração e tudo mais. Deus é quem dá a vida, respiração e tudo mais. Eu e você estamos respirando porque é Deus quem nos dá a vida e respiração. E de um só homem fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura, tateando-o, pudessem achar, bem que ele não está longe de cada um de nós. Que coisa linda! Deus não está longe de nós. Paulo é testemunha disso. Ele ia para Damasco prender cristãos e Jesus estava pertinho dele ali. Deu uma cegadinha nele para que ele aprendesse quanto ele deveria sofrer por causa de Jesus e o transformou no grande apóstolo dos gentios. Para buscar a Deus, se porventura tateando possam achar, bem que ele não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos. Olha que lindo! Nele vivemos, nele nos movemos, nele existimos. Isto é a nossa vida. Nós vivemos nele, nos movemos nele, existimos nele. Ele é nosso tudo, queridos. Sem ele não existe vida, não existe nada.
como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração, somos criação de Deus. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pelo artífice e imaginação do homem. Deus não é isso. Deus não é uma estátua. Deus não é uma imagem. Deus é Deus, o Todo-Poderoso. Mas Deus não levou em conta os tempos da ignorância, ainda bem. Porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Olha que desfecho que Paulo traz aqui. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio de um homem que ele destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Jesus. De novo, ele volta ao tema da ressurreição de Cristo. Porque Paulo sabia que este é o evangelho autêntico, genuíno. Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou. Nós não cantamos aqui? Cristo é a nossa vida, o motivo do louvor, pois morreu a nossa morte para vivermos sua vida. Cristo morreu, eu morri. Cristo ressuscitou, eu ressuscitei. Você também, nós, os que cremos neste evangelho de poder. E esta mensagem, esses ensinos de Paulo, se espalharam pelo mundo e chegaram até nós, sabe por quê? Porque uma nova história foi escrita de um homem que foi alcançado pela misericórdia de Deus, que se arrependeu, se humilhou, se entregou a Jesus, de tal forma que ele disse que nós deve haver em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se de si mesmo, fazendo-se semelhante aos homens, tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte e morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Ele é o Senhor. Esse é o Paulo, que abençoou multidões e nações a partir de uma nova história. Sabe que isso pode acontecer com você? Eu vou abençoar multidões? Pode ser que você abençoe 1, 2, 10, 20, 30, 40, 100. Isso é o que importa. É que alguém que é alcançado pela mensagem do Evangelho através de você, vai ser alcançado pela mensagem do Evangelho através de alguém em quem Deus reconstruiu a história, em que Deus começou uma nova história. E essa semente que você vai transferir, que você vai transmitir, vai ficar. Isso aconteceu comigo. Eu estou onde eu estou porque Deus usou alguém que ele escreveu uma nova história e essa pessoa plantou a semente do Evangelho dentro de mim e eu sou hoje o Ademar de Campos, filho do Deus vivo, servo de Jesus Cristo. Amém, queridos? É isso que eu desejo para você. E essa certeza que eu tenho, essa certeza que a Bíblia me dá, que uma nova história está sendo escrita. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Tudo se fará novo na sua vida, se você está em Cristo. Esse é o segredo. As pessoas querem as bênçãos, as coisas novas, mas não, se elas não estiverem em Cristo, não vai acontecer. A pessoa não quer estar em Cristo, não vai acontecer. Deus é fiel, o homem fiel será acumulado de bênçãos. Deus quer abençoar. A minha mão não está encolhida para que eu não possa abençoar e salvar. Meus ouvidos não estão fechados, mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Deus quer abençoar. Se a mão dele não está encolhida, como é que ela está? Está estendida. Se os ouvidos não estão fechados, como é que eles estão? Estão abertos. Deus não me ouve. Então, tem alguma coisa errada, porque os ouvidos deles estão abertos. 59 de Isaías, capítulo 59. Então é isso, queridos. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor abençoe sua vida. Que a graça de Cristo seja constante, que o Senhor dê a você revelação da palavra dele, entendimento dos propósitos dele, e que você desfrute da intimidade do Senhor como filho. Só tem intimidade quem é filho. Não existe uma receita para a intimidade. Existe um caminhar com Jesus, andar em espírito, viver em espírito, falar com Deus todos os dias, ouvir a voz dele, meditar na palavra dele. Isso vai aprofundando, intensificando a sua compreensão e seu anelo pelo Senhor, como a corça suspira pelas correntezas das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus.
Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer nesse momento, por esse tempo de reflexão, de meditação na Tua Palavra, pelas lições que a Tua Palavra sempre nos oferece. E particularmente hoje, quando falamos a respeito da vida do apóstolo Paulo, ficou muito claro para nós, Senhor, como a vida dele foi reconstruída, como uma nova história foi escrita pelo Senhor na vida desse homem, que se tornou o apóstolo dos gentios, que foi usado tremendamente na sua época, e os seus escritos são vivos e reais, porque são a Tua Palavra nos dias de hoje. Prova de que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, além do que pedimos e pensamos. Eu oro, Senhor, abençoando a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, dessa família, dessa casa, desses queridos que talvez estejam hospitalizados na UTI, Senhor, e seja a Tua Palavra, Senhor, a Tua graça invadindo os hospitais, invadindo, Senhor, as UTIs, levando cura e salvação, libertação, destruição de todo efeito, de todo dano letal desse vírus, em nome de Jesus. Quem está desenganado, seja restaurada a vida, a saúde pela cura, no poder do nome de Jesus. Seja assim a bênção do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua casa, para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, meus queridos. É isto. Muito bom estar com vocês, e agora os nossos queridos vão assumir aí a continuidade. Deixo aqui meu abraço, e a bênção de Deus com certeza será contínua na sua vida. E não se esqueça que o Senhor tem um livro e a sua história já está escrita lá. Amém? Beijão, fiquem na paz. Até a próxima, se Deus permitir.